Gênesis capítulo 4, versículo 3, diz assim: aconteceu que ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, Senhor. Nessa hora nós queremos derramar nosso coração diante de ti, queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Nós repreendemos e expulsamos toda intervenção, toda interferência maligna aqui desse lugar. Nós te pedimos, Senhor, que a tua unção nos cerque e que flua como um rio a revelação que tu tens para a nossa vida nessa manhã. Que essa manhã seja uma manhã de quebrantamento, Senhor. Seja uma manhã de adoração, uma manhã de renovação espiritual, uma manhã de avivamento para cada um de nós, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que realmente nosso espírito esteja pronto como uma terra fértil para receber a tua palavra como uma semente maravilhosa, que vai gerar frutos extraordinários para a tua glória. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode se assentar, você pode aplaudir ao Senhor, querido. Ao Rei dos Reis consagro a minha vida, eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor. Eu te louvarei, Senhor. Eu te louvarei. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Oh, Pai, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti. Oh, meu, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei, diga, eu celebrarei. Cantarei, contarei tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser. Toda a terra, Senhor. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu... Oh,
Criador, pois tu és o Deus Criador, pois tu és. Você pode levantar suas mãos, levante suas mãos, querido. A honra. Entregue a Ele, entregue tudo a Ele, entregue a Ele, querido. A honra, oh, Senhor, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, oh, e Jesus. Louvado seja o teu nome, louvado seja o teu nome. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Aconteceu que ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho, da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Aqui nós estamos no meio da dispensação da consciência. Adão e Eva haviam sido expulsos do paraíso. E aqui no capítulo 4 a Bíblia nos mostra provavelmente os seus primeiros descendentes. Quando a gente vira a página, chega no capítulo 5, a Bíblia nos mostra que Adão teve outros filhos. Mas pelo destaque que a palavra de Deus dá, nós temos o entendimento de que Caim e Abel foram os primeiros filhos de Adão e Eva, depois que eles foram expulsos do jardim. Eu quero que você entenda que no Antigo Testamento, as ofertas eram aceitas com a manifestação do fogo de Deus. As ofertas eram entregues e o fogo consumia o sacrifício. O fogo descia sobre o altar. Tenta se colocar na posição de Adão, tenta se colocar na posição de Eva, se é que eles estavam ali no momento em que as ofertas foram entregues. Mas, sobretudo, tenta se colocar na posição de Caim. Porque Caim vai e entrega a sua oferta ao Senhor. Ele apresenta diante de Deus o seu louvor, a sua adoração. E nada acontece. Sabe, queridos, é como se a gente cantasse aqui e ninguém sentisse nada. É como
começássemos a cantar aqui e ninguém se sentisse motivado a levantar suas mãos, e ninguém se sentisse motivado a ficar de pé, e ninguém chorasse. É como se cantássemos, fizéssemos um esforço e não sentíssemos nada, nem um arrepio, nada. Foi o que aconteceu. Caim entregou o seu louvor e nada aconteceu. Não teve manifestação do sobrenatural, não teve manifestação de milagre, não teve fogo vindo do céu. Mais uma vez, eu quero destacar, segundo aquilo que, porque aqui nesse texto isso não é claro, mas segundo aquilo que vemos ao longo do Antigo Testamento, sempre que Deus aceitava uma oferta no altar, ele derramava o fogo do céu. Depois de Caim, que era o irmão mais velho, vem Abel. Abel então entrega a sua oferta ao Senhor. E diz a Bíblia que Deus se agrada de Abel e de sua oferta. Vale a pena esse destaque. Porque tem gente que está muito preocupado em agradar a Deus com a sua oferta, quando na verdade precisa agradar a Deus com a sua vida. Porque antes de Deus se agradar da sua oferta, Ele quer se agradar de você. Pode ver que Deus se agrada de Abel e da sua oferta, e depois não se agrada de Caim e da sua oferta. Porque a primeira coisa que Deus vai avaliar ao longo desse ano é o nosso coração. Porque depois, aquilo que é fruto do nosso coração vai ser aceito ou não. Mas imagine, chega a vez de Abel, Abel apresenta a sua adoração, Deus se agrada de Abel, de sua oferta, e segundo o Antigo Testamento, provavelmente o fogo desceu do céu. Porque Deus se agradou da oferta de Abel, provavelmente veio a manifestação do sobrenatural, veio a manifestação do milagre. E a Bíblia então nos diz que Caim, ao ver isso, ao ver, vamos trazer para os dias atuais, ao ver que cantou e nada aconteceu, ao ver que tocou e nada aconteceu, e depois, ao ver que Abel cantou e um milagre aconteceu, depois ao ver que Abel tocou, ministrou e um milagre aconteceu, ao invés dele se questionar, ao invés dele fazer uma autoanálise, o que está de errado em mim? Diz a Bíblia que ele gera inveja pelo seu irmão. E eu nem vou entrar muito nesse tema, mas a inveja foi tão terrível, que aqui no capítulo 4 nós vemos o registro do primeiro assassinato. Alguém que acaba com a vida de um outro, simplesmente porque o outro viveu a manifestação do sobrenatural e ele não. Porque o outro atingiu o coração de Deus e ele não. Irmãos, a primeira coisa que eu preciso ministrar ao teu coração é: Deus está com as mãos estendidas sobre todos nós. E há um propósito divino determinado pelo Senhor para a tua vida. Você não precisa querer aquilo que é do outro, porque aquilo que Deus tem para você é infinitamente mais além daquilo que um dia você pediu ou pensou. Se alguma coisa não está permitindo que você atinja o coração de Deus, ao invés de tentar copiar, imitar, ou até mesmo arrancar do outro que está atingindo, procure em você aquilo que precisa ser eliminado. Eu estava conversando aqui, agora no gabinete com um casal, na verdade veio um casal e uma menina que estão assistindo aqui conosco já há alguns meses e querem entrar para a igreja. E eu estava conversando com ele, e ele estava me falando, né, sobre a identificação dele com uma igreja reformada. Então, e aí eu fui e falei para ele assim: olha, a Nova Jerusalém tem um seminário. A Nova Jerusalém se preocupa muito em estudar a palavra do Senhor.
Mas se você vier perguntar assim, pastor, a igreja é calvinista, não sei, eu nem sei falar esses nomes aí. Armeniana, não sei o que. Nunca nos preocupamos com isso, irmãos. Porque eu, pela misericórdia de Deus, há alguns anos dou aula de teologia do Antigo Testamento no seminário, e quando eu estudo teologia para poder dar aula, eu percebo que o que mais atrapalha a fluidez da teologia são os teólogos. Porque eles querem todos determinar uma vertente, todos querem descobrir a pólvora, todos querem ter a sua própria revelação, e aí ao invés deles crescerem como corpo, eles ficam brigando, discutindo. Nós temos a Bíblia como regra de fé e prática. A gente lê a Bíblia, a gente estuda a Bíblia e a gente aplica a Bíblia. E eu não estou dizendo que você não pode estudar teologias e doutrinas calvinistas, armenianas e não sei o que, não sei o que lá, papapá, mas sobretudo você precisa ter envolvimento com Deus. E aí eu estava conversando com eles e eu estava falando, a gente não tem muito essa preocupação não. O regime da Nova Jerusalém sempre foi e continua sendo teocrático. Teocracia. Deus é que manda, irmão. Ele fala e a gente obedece. A gente ouve a Deus. A gente sabe aonde encontrar a fonte inesgotável. Ele fala através da palavra, ele fala através dos louvores, ele fala através da comunhão e em alguns momentos ele fala diretamente ao coração do anjo da igreja. E Deus falou, ele garante, irmão. É assim, Deus manda, Ele mesmo abre a porta. Deus manda, Ele mesmo libera os recursos. Deus manda e não tem discussão. Eu estava conversando isso com ele, eu estava explicando isso para ele. Eu estava dizendo, a Nova Jerusalém nunca se preocupou em copiar ninguém. Sabe, a gente não se deixa levar por um mecanismo. Quanto mais orgânico, melhor. Eu não liguei ontem para o pastor Manuel, para combinar com o pastor Manuel, se ele poderia, antes da minha mensagem, ministrar a oferta. Não. A gente sentou ali, a gente conversou ali. E ele poderia, como ele mesmo disse, diante de uma má notícia que ele recebeu, dizer, não, agora não estou preparado, não vou, estou triste. Compreensível. Mas eu disse para ele, ele assimilou aquilo ali, como ele mesmo disse, numa fração de segundos, Deus vai e mostra a ele e faz ele entender que as lembranças são boas. Ele não só recebe o consolo, como ele se vê preparado para compartilhar o consolo. Ah, pastor, mas na igreja tal, eles montam, eles ajeitam, eles... Ok, irmãos, se essa é a revelação. Eu estava falando com eles que a Nova Jerusalém é igreja, não é church, porque a Nova Jerusalém é brasileira. Ah, pastor, mas o senhor tem alguma coisa contra a quem está pondo Jerusalém Church, não sei o que Church? Irmãos, eu não tenho nada contra, até porque não sou eu que sou membro dessa igreja, não sou eu que dizimo e oferto nessa igreja, nem tampouco sou eu que sou o pastor dessa igreja para poder falar alguma coisa. São eles com o Senhor. Eu sei que eu não preciso ser porque o outro é. E, eita, se porventura alguma coisa está deixando de acontecer na minha vida, eu não vou olhar para o outro para saber o que está dando certo no outro, mas eu vou olhar para mim para descobrir aquilo que está errado em mim. Porque nós somos levados, tentados a observar o sucesso dos outros e copiar, ao invés de observarmos os nossos insucessos e consertar. Olha para o teu irmão e diga assim, hoje Deus vai te dar uma visão acerca de você mesmo. Você vai saber quem você é. Não existe nada melhor do que você saber quem você é. Quem você representa. O que você carrega. Louvado seja o nome do Senhor. Caim, era para ele analisar o que tem de errado na minha oferta. Era para ele analisar por que o sobrenatural não se manifestou quando eu adorei. Mas ele não se faz essa pergunta a hora nenhuma. A Bíblia diz, aqui na minha versão, diz que ele fica muito irritado e fecha a cara.
Na minha versão, o que eu vejo é um malcriado. O que eu vejo, sabe, é um rapaz mimado. O que eu vejo é um rapaz despreparado para a vida. Que não está entendendo que precisa desenvolver uma certa armadura para receber e administrar até mesmo as más notícias. Porque ser membro de uma igreja, irmão, quando está tudo muito bom, agora, ser membro da igreja quando está ruim, aí a culpa é do pastor. O negócio aperta, a culpa é do irmãozinho. Como o diabo usa pessoas para acusar. Mas hoje há uma unção de quebrantamento. Sabe o que é quebrantamento? Quebrantamento é reconhecimento do poderio de Deus diante da nossa pequenez. Há uma unção de quebrantamento sendo liberada sobre nós, para nós entendermos que somos crianças, que precisamos de um pai, que temos que aprender com o pai. É um pai que nos corrige, é um pai que nos motiva, é um pai que nos incentiva, é um pai que também nos coloca de castigo, é um pai que trata da nossa vida. E há quem diga, né, teologicamente falando, que o sacrifício de Caim não foi aceito porque não teve derramamento de sangue. Pastor, mas está errado? Não, pode até ser que tenha alguma coisa. Sabe aquela história, né? O que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, jamais penetrou no coração humano. Tem coisa que a gente vai chegar lá no céu, eu nem sei se a gente vai ter a oportunidade. Eu, diante de Deus, querido, não é para dar uma de espiritual não, mas eu não estou muito preocupado em tirar dúvida no céu não, sabe? Tem gente que, não, quando eu chegar no céu, eu vou perguntar para o Senhor. Meu Deus. Quando chegar no céu, se eu puder, irmão, eu só vou correr para tentar arrumar um lugar no tenor, lá no coral. Sabe? Porque eu sei que, né, chegar no céu, eu só vou pedir, posso? Deixa eu aprender com vocês. Mas tem gente que fica, não, porque no céu, que não sei o que. De repente, pode ser que alguém esteja certo, pode ser que lá no céu Deus responda, não, realmente, é porque tinha que ter derramamento de sangue. Pode ser. Afinal de contas, quando o pai e a mãe deles pecaram, eles viram o Senhor sacrificando um animal para cobrir a nudez do pai e da mãe. E aí, sabe aquela aplicação prática, né? Já vira, né, tema de mensagem. O pecado, ele precisa de derramamento de sangue. E aí, nudez, vergonha é coberta com derramamento de sangue. E aí, partindo desse princípio, de repente, seria o ideal, né, Caim apresentar alguma coisa que fosse fruto de derramamento de sangue. Mas, irmãos, preste atenção, o texto é muito claro aqui para nós. Verso 2, do capítulo 4 de Gênesis, diz assim: depois deu à luz a Abel. Primeiro ela tinha dado a luz a Caim, agora deu a luz a Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Irmão, cada um tinha a sua profissão. Cada um tinha a sua função. E se alguém vier para mim e falar assim, não, mas a função de Abel é que era certa, por quê? Porque quando Adão estava lá no jardim, Deus deu para Adão as duas ordens. Deus deu a ordem de cuidar de animais e de cuidar da lavoura. Então, para mim, é mais do que claro. Ele teve 2 filhos, ele dividiu função. Você faz metade, você faz a outra metade. Não consigo ver Caim indigno por ter oferecido o fruto da terra, enquanto Abel ofereceu um sacrifício de animal. Eu não consigo ver. Que me perdoem os teólogos, mas para mim esse não é o problema. Alguém vai dizer, pastor, qual é o problema? Eu já falei. O problema principal é aqui, ó, no coração. Porque o texto diz que Deus se agradou de Abel e da sua oferta. E depois Deus se desagradou de Caim e da sua oferta. Então o problema está aqui no coração. Mas o que o coração de um tinha que o de outro não tinha? Primeiro domingo do ano, certo ou errado? Estamos começando a nossa caminhada, amém? Olha o que o texto diz. Aconteceu que, ao fim de um certo tempo, repita comigo, ao fim, alguma coisa já tinha passado, irmãos. Depois de um certo tempo, eu não sei se foi o tempo da colheita,
Eu não sei se foi depois de um certo tempo de trabalho, eu não sei, mas com certeza não foi no início, foi no fim. Ao fim de um certo tempo, Caim trouxe o fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, tem algum professor de português aí? Quando fala por sua vez, está falando de alguma coisa que conflita com outra, não é? Por outro lado, né? Por sua vez, Abel trouxe das... Fala alto aí, em nome de Jesus, irmão. Olha para o teu irmão e diga assim: primícias é a primeira coisa. Se você quiser, vai no Aurélio, que esses dias eu estava conversando com a Denise, e eu estava tentando descobrir, porque o homem que profetiza é um profeta, a mulher que profetiza é uma... Aí eu falei: Denise, será que falar que ela é uma profeta está certo? Ignorância. Eu falei: eu não sei. Aí a Denise foi lá. Falei: a gente precisa ir no Aurélio, mas eu estava no carro, não tinha acesso ao Aurélio. Mas quando terminou, ela foi, botou lá, mandou para mim, para o João Vitor, para o Jonathan, toda a explicação que eu não vou saber repetir agora. Mas fala para o teu irmão: é profetiza. Mas tem coisas que eu vou no Aurélio, sabe? Eu quero saber, não sei. E aí eu fiz questão, falei: primícias, segundo o dicionário, primeiras coisas de uma série. Estamos começando um novo tempo. Esse culto é o culto das primícias. Esse culto é o primeiro de uma série de cultos. Esse domingo é o domingo das primícias. É o primeiro domingo de uma série de domingos. Será que você já está pegando a revelação? O texto nos mostra que Caim, mais velho, vai na frente. Ele entrega no fim de um determinado tempo a sua oferta. E nada acontece. Não tem aleluia, não tem glória, não tem línguas estranhas, não tem arrepio, não tem nada. Ele entrega o seu louvor e nada acontece. Silêncio. Total. No fim de uma determinada estação, ele vai lá e entrega. Ninguém em casa. Ele sai e chega a Abel. E Abel faz exatamente o contrário. Ele entrega no início. Primícias. Com certeza ele olhou para o seu rebanho e ele separou a melhor oferta. Ele separou a oferta mais pura. Ele não deixou a sobra. Ele não deixou o final, mas ele deixou aquilo que tinha maior valor agregado, disponível para o Senhor. Sabe, quando você abre o seu armário e quer dar uma roupa para alguém, primícias é quando você pega aquela mais nova, aquela que teu coração se alegra só de você olhar ela. Sabe aquele vestido, minha irmã, que você acabou de comprar, que caiu bem em você, que todo mundo te elogiou, você abre o teu armário, tu olha, tu bate o olho nele, poxa vida, que conquista. Primícias é você pegar aquele vestido, não é aquele outro, sabe, que está apertado. Nada contra, você pode dar o apertado, sem problema algum, porque tem alguém que está com um corpinho, de repente, mais enxuto, vai cair perfeitamente nesse, ou nessa pessoa, sem problema algum. Mas primícias é aquilo que de alguma maneira mexe com o teu coração. Pode ser que para a pessoa que vai receber nem signifique muita coisa, mas para você faz toda a diferença. E a pessoa não consegue ver o teu sentimento, mas Deus que está aqui cheirando a nossa adoração, Ele consegue perceber se é a sobra ou se você está separando o teu melhor para Ele. Pastor, então não tem nada a ver com o fruto da terra ou com sangue derramado? Para mim não, para mim o que tem a ver é um coração que dá a Deus o primeiro lugar. Aí eu pergunto para você, nesse ano 2021, qual é a sua predisposição? Quando falarmos de disponibilidade de tempo, para quem vai as tuas primícias? Quando falarmos de domingo, para quem vai as tuas primícias?
Quando falarmos de horário de culto, você que está em casa me ouvindo, que não está em casa por causa de Covid, que não está em casa por causa de grupo de risco, que está em casa porque acha que a bênção pode te atingir em casa também, até pode, mas Deus conhece teu coração. 2021 tem que ser um ano de ofertas mais sinceras. Porque agora, irmãos, parece que as desculpas, elas estão quase que palpáveis. Sabe, as desculpas que a gente ficava arquitetando para dar, não precisa, elas já estão vindo prontas. Não foi no primeiro culto por quê? Porque estava chovendo. Não foi no primeiro culto por quê? Porque eu sou do grupo de risco. Não é grupo de risco nenhum. Eu sei que tem gente que é, irmão. E a gente não está sendo inconsequente aqui. Está aqui o pastor Aldemar e a Rosileia vieram conversar comigo no domingo passado, ou domingo retrasado, falando sobre o culto da virada. E eles têm a mãezinha da Rosileia já, senhora de idade. E Deus livrou ela, porque todo mundo pegou o Covid, mas ela não pegou até agora. Graças a Deus, está lá guardada, blindada. E aí, como é que o pastor Aldemar vem com a Rosileia, com o André, e deixa ela sozinha no dia do Ano Novo? E ele veio com o coração. Você percebe, irmãos? Não estou falando aqui para encher a bola e tal, porque eu estou na frente do pastor, não. Mas você percebe que o coração deles era estar aqui. Se eles pudessem, eles tinham criado uma bolha e tinham trazido ela dentro de uma bolha, coitada. Mas não pode. E aí ele veio conversar comigo. E eu vou além. Do jeito que ele falou comigo, se eu aperto o parafuso e digo assim, não, pastor, eu quero o senhor aqui. Ele a vira aqui, com o coração apertado, porque está deixando a sua. Nós não somos inconsequentes. Ele sabe, eu falei, não, o senhor vai ficar lá. A bênção vai alcançar o senhor lá. Agora é impressionante, sabe? Irmãos, eu não pensei em nada disso, mas o Espírito Santo, ele traz exemplos no meio da ministração. É impressionante, porque quando acabou o culto da virada, eu fui ver tanto no Instagram, meu pessoal, como no Instagram da igreja, pessoas que tiraram foto, marcaram a gente, aquela coisa toda. Eu estou vendo foto. E de repente, no meio das fotos, acho que apareceu uma do André. Aí está a foto com a mesa toda posta. Mas quando a gente fala de mesa, a gente não está falando de panetone, de chester, não. A gente está falando dos elementos da ceia, os cálices, lá a TV de fundo, e aí a inscrição lá, dizendo, última ceia do ano, nós ligados com o Senhor. Sabe por quê? Porque quando de verdade o adorador é impedido de estar no tabernáculo, mesmo separado geograficamente, ele continua ligado em espírito. Agora, de repente eu estou falando aqui para pessoas que só vão ver amanhã, sabe por quê? Porque agora não estão ligados. Vão ver daqui a uma semana, porque agora estão distraídos. E aí na hora que levanta a voz para clamar, parece que não tem ninguém em casa. Levanta a voz para clamar e parece que o céu é de bronze. Não cai fogo do céu sobre o holocausto. Para piorar, ao invés de fazer uma autoanálise, se quebrantar diante do Senhor e dizer assim, eu tenho te entregado pouco e estou te exigindo muito. Ao invés de fazer isso, não, desenvolve inveja por quem está alcançando o coração de Deus. E, irmãos, preste atenção, no nível de loucura, chegar a matar essa pessoa. Aí você diz, não, pastor, mas isso comigo, irmão, com Caim foi pior, porque era irmão. Como é que chega nesse nível? É porque parece que não consegue enxergar para dentro de si. E preste atenção, irmão, o que eu estou pregando aqui, o que eu estou ministrando, não é, o pastor está dando chicotada, não, pelo contrário, é uma palavra de pai. Eu posso repetir essa palavra sem tirar nenhuma vírgula, nenhum ponto para João Vitor e para Jonatas, para os meus filhos. Eu posso olhar para eles e falar assim, quanto melhor for o teu sacrifício para Deus, melhor vai ser a aceitação dele. Primícias. Irmãos, eu preciso terminar, mas até nos relacionamentos, tem gente que não dá primícia, mas quer receber primícia. Gente que não dá atenção, mas quer atenção. Gente que não faz de tudo para ajudar o próximo, mas quer que o próximo faça de tudo para te ajudar. Planta hoje para você colher amanhã. Primeiro dia do ano, ou melhor, primeiro domingo do ano, é tempo de plantio. Todo mundo gosta de entrar o ano falando de colheita. Mas o que eu tenho plantado? O que eu tenho apresentado diante de Deus? Se a gente ficar vivendo uma vida
de vitimismo, achando que nós somos abandonados e que nada acontece na nossa vida. Se a gente se fechar nesse mundinho, vai ser de ladeira abaixo. Mas a hora de você levantar os teus olhos e falar, o que eu posso fazer para melhorar? Já viu aquela frase que estampou algumas camisas, que diz, gentileza gera gentileza? Eu estava assistindo um filme ontem. Esse filme conta a história de um atentado que aconteceu em Boston, numa maratona. Explodiram 2 bombas lá, arrebentou, mataram 3 ou 4 pessoas, né, e arrebentou, porque eles botaram a mochila com as bombas no chão, foi prego, foi estilhaço para tudo quanto era lado, um monte de gente amputada, perdeu. E é um negócio diabólico, né, porque no meio de uma maratona, onde está havendo uma exaltação ao corpo, ao exercício, o diabo vem e acaba com a perna de um monte de gente, destrói um monte de gente. Eu estava assistindo, e num determinado momento do filme, tem um diálogo de um policial com outro, que esse policial fala um monte de coisa, sabe, aquelas coisas, né, de filme, mas no meio ele falou um negócio e Deus já estava ministrando essa palavra no meu coração. Eu falei, caramba, Deus fala comigo através de tudo quanto é jeito, é impressionante. No meio daquele diálogo, ele falou assim, não, porque não adianta, ódio só se vence com amor. Sabe, queridos, tem pessoas que não estão sabendo o que plantam, mas querem saber muito o que vão colher. E se você olhar, irmão, para a jardinagem, para a agricultura, não tem como errar. Porque se tu plantar abacate, você não vai colher manga. Eu gosto mais de manga, então você vai arrumar uma semente de manga. Não gosto de abacate, mas quem mandou você plantar abacate? Eu não tenho espaço na minha casa, mas se eu tivesse espaço para fazer um pomar, eu ia ser seletivo, irmão. Eu só ia plantar aquilo que eu quero comer. Só ia plantar aquilo que eu quero colher. Ou pelo menos que a Denise queira e tal. Agora, porque alguém, não, porque planta isso que dá rapidinho, tudo bem, vai dar rapidinho, mas eu não quero, não gosto. Ah, mas isso aqui vai levar mais tempo, não tem problema. Eu vou me dedicar a isso. Às vezes nós somos traídos pelo imediatismo. E ao invés da gente criar um bom relacionamento, uma boa sapata, uma boa base, a gente vai pulando etapas, achando que a gente pode correr lá para o topo. Só que ninguém chega no topo, ou nenhum prédio alcança o topo, se não tiver uma boa estrutura embaixo. Quantos estão entendendo essa palavra? Digam amém. A Bíblia nos mostra 2 exemplos, eu quero terminar a mensagem com isso, me vem à mente. Primeiro, apóstolo Pedro. Apóstolo Pedro era um cara sensacional, sabe? Intempestuoso e tal, que não sei o quê, mas Jesus chega na beira do mar e tal, e uma multidão cerca ele, e a palavra de Deus diz que Pedro está saindo do mar, e ele já está lavando as redes, porque eles tinham tentado pescar a noite toda, e não tinham conseguido pescar nada. Se coloca nessa situação, Você não é crente, de repente o pastor chega lá na tua casa, com umas 40 pessoas, e olha que eu estou diminuindo bem a multidão, hein? Eu chego lá com umas 40 pessoas na tua casa, você acabou de chegar em casa, você está escovando o dente, você trabalhou a noite toda, e só má notícia. Aí eu chego na tua casa, bato na porta, você abre, pois não? Não, eu vim aqui fazer um culto. Aí você diz, não, o senhor não está entendendo, eu pesquei a noite toda, trabalhei a noite toda, e um dia cheio, não quero ser deselegante com o senhor não, mas vai para a igreja, pastor, faz culto. Não, eu queria que você me emprestasse tua casa, para fazer um culto agora. Aí você ainda diz, não, mas eu quero dormir. Não, você dorme depois. Agora você me empresta a tua casa. Sério mesmo, não precisa me responder, eu não quero te constranger, mas tu ia dar. Sério. Você ia ter essa coragem? Pedro fez. Jesus falou, eu quero o teu barco. Não, mas eu quero ir embora. Não, eu quero o teu barco. Me empresta o barco. Não, o senhor vai fazer o quê? O senhor vai pescar? Não, eu só quero que você afaste ele, que eu vou fazer ele de púlpito. Eu vou ficar em cima dele, a multidão vai ficar toda nas margens e eu vou pregar de lá para eles. Não, senhor, escolhe outro barco aí, pelo amor de Deus. E olha, irmão, nós não estamos falando de um crente, sabe, experiente. Não, nós estamos falando de um trabalhador que está saindo de dentro da água depois de uma madrugada inteira frustrada. Tudo bem, senhor. Eu já preguei sobre isso, irmão. Eu fico imaginando Pedro de braço cruzado esperando.
Jesus pregando, de repente ele até, poxa, até que a palavra é boa, né? Mas no fundo, estou cansado. Mas porque alguém separou uma primícia, quando terminou, Jesus diz assim, obrigado Pedro, pelo barco, aqui, entra nele e volta para o mar. Não, Senhor, o senhor não está entendendo, eu tentei pescar a noite toda, eu vi que o senhor tem uma palavra boa, sou homem de Deus, mas não, volta, você vai pescar agora. Como assim? Vai debaixo da minha palavra. Imagina você dizendo para Deus, Senhor, debaixo da tua palavra eu vou. Imagine você pescar em 1 hora aquilo que você não pescou numa madrugada inteira. Imagine você desesperado com tamanha prosperidade. Desceu. Quem gostaria disso, hein? Vou te falar, eu não gosto de desespero não, mas se tiver que ficar desesperado por muita prosperidade, eis-me aqui, Senhor. Sabe aquele negócio do dinheiro entrar e eu falar, caramba, não sei onde eu boto tanto dinheiro. Mas vai ser benção, irmão. Porque aí o Rodrigo vai passar na rua, toma, Rodrigo, eu não sei, toma aí, leva. Que isso, pastor, toma, está sobrando. Guilherme, opa, pastor, toma também, vai levando. Vai transbordar, irmão, transbordar. Mas quando isso acontece? Quando eu estou cansado e libero o meu barco para alguém pregar e fico esperando. Pode falar o que for, irmão, mas estava todo mundo assustado dentro do barco, numa outra situação, e aí vem um homem andando por sobre as águas igual um fantasma. O desespero toma conta de todo mundo. Se acalmem, sou eu. Pedro disse, se é o Senhor mesmo, deixa eu andar até o Senhor. Irmão, ele podia falar outras coisas, ele podia dizer, se é o Senhor mesmo, para essa tempestade, ia ser muito mais esperto. Se é o Senhor mesmo, entra aqui no barco e acalma tudo, Senhor. Não, mas se é o Senhor mesmo, me faz experimentar um pouquinho do que o Senhor está fazendo aí. Sabe o que é? Aí já fala de compromisso, sabe, irmão? Aí já fala de parceria. Você não fica só sentado no banco, igual filhotinho de passarinho com o bico aberto, fazendo barulho, esperando a mamãe colocar comida, não. Você diz assim, deixa eu andar também junto com o Senhor. Não, mas é inseguro, é incerto. Não, com o Senhor não é inseguro não, deixa eu andar com o Senhor. Se é o Senhor mesmo, me faz experimentar dessa glória, me faz experimentar desse compromisso, me faz experimentar dessa virtude. Oh meu Deus, se você quer viver milagres, irmão, você precisa estar disposto, disponível, é primícia de tempo. Mas tem gente que é tão arrogante, e eu termino a mensagem com isso, é tão autossuficiente, que se parece com Tomé. Aí alguém vai dizer assim, não, pastor, Tomé não era autossuficiente, Tomé era incrédulo, Tomé era autossuficiente. Para mim, muito mais do que incrédulo era a autossuficiência de Tomé. Tem uma passagem, a Bíblia fala, eu acho que João 11, Jesus está indo para a casa de Lázaro, aquela história toda, Lázaro estava doente, não sei o quê. E não, mas vão tentar te prender lá, porque o negócio está feio, já tentaram uma vez, vai ser difícil. Os discípulos tudo, mandando Jesus recuar, não vamos não. Tomé diz assim, vamos embora e vamos morrer com ele. Cara corajoso, né? Vamos morrer com ele. Por enquanto está tudo certo. Mas diz a palavra do Senhor que as mulheres vão no sepulcro, veem que a pedra está removida, elas correm dizendo, Jesus ressuscitou, fica aquele alvoroço todo, que não sei o quê. Aí tem uma outra coisa, né, que exalta Pedro, que ele sai correndo e vai com João lá, porque Jesus sabe com quem ele pode contar. Para poder ver. Os outros não, nem saíram, ficaram em casa. Mas a palavra de Deus diz que quando chega o entardecer, de noite, eles estão reunidos dentro de casa, com medo. Pedro e João já tinham visto que Jesus tinha ressuscitado, mas até que Jesus se manifestasse a eles, eles estavam ali com medo, porque quem faz é o Senhor, não são eles. Você entende? Eita, guarda isso no teu coração, coragem demais pode gerar arrogância. Arrogância pode gerar autossuficiência. Pedro e João e as Marias, mesmo tendo a experiência da ressurreição, de terem visto o sepulcro vazio, ainda assim estavam dentro da casa, fechadas, com medo. E diz a Bíblia que de repente Jesus passa, as portas estavam trancadas, ele passa pela parede e diz, paz seja convosco. Imagina esse culto, irmão. Sei lá, o Bolsonaro, Eduardo Paes, eu não sei o nome do governador atual do Rio. Alguém vai... Cláudio. Ele dá uma ordem, lockdown, todo mundo fechado. Pá.
os casos foram lá em cima de coronavírus, está todo mundo fechado dentro de casa, eu morrendo de medo. De repente, com tudo fechado, Jesus entra, aparece, ressuscitado em glória. Ah, meu Deus, você consegue tentar pelo menos ter uma visão disso? Vá na sala da tua casa, você consegue visualizar a sala da tua casa? Você está no sofá cheio de medo, uma insegurança, de repente aparece o próprio Cristo ressurreto na tua frente e diz assim: paz seja convosco. Meu irmão, se isso não é culto de avivamento, eu não sei o que é, irmão. Porque é o próprio Cristo. E aí diz a Bíblia que ele sopra sobre eles o Espírito Santo. Depois em casa tu vai ver. Irmão, presta atenção, quem falta um culto desse? Falta um culto de verdade. É um culto da ministração e da manifestação direta do Espírito Santo. E aí? E aí que ele vai na igreja no outro dia. Faltou hoje de manhã. Aí vai na igreja outro dia. Aí chega no outro dia, e aí, tudo bem? Tudo bem? Rapaz, Jesus esteve aqui. Jesus, ele esteve aqui. E ele soprou sobre nós o Espírito Santo. E Tomé diz: eu só acredito se eu tocar. Sabe por quê? Porque eu sou tão autossuficiente que na hora do culto, irmão, estava todo mundo com medo. Por que ele não teve medo? Até Pedro e João, que tinham visto a pedra removida, estavam com medo. Por que ele não teve medo? Porque tem crente que não tem medo. E presta atenção, não estou pregando que você tem que ter medo, mas eu estou pregando que você tem que ser dependente de Deus. Se Deus for... Olha só, termino agora a mensagem com isso, irmão. Mas Moisés, Jesus, Deus, sabe, estava irado com o povo, porque Moisés sobe o monte, eles levantam o bezerro de ouro, que não sei o que Deus diz: eu não vou mais, Moisés. Não vou mais. Pode avisar esse povo que eu não vou mais. Mas olha o não vou mais de Deus. Ele diz assim: eu vou mandar um anjo. Eu vou mandar um anjo. E é o seguinte: o anjo vai derrotar os inimigos, o anjo vai fazer vocês chegarem na terra prometida, vocês vão para a mesma terra que mana leite e mel, vocês vão do mesmo jeitinho, só que eu não vou. Eu estou mandando um anjo. E dentro de uma busca pelo milagre nos dias atuais, de repente muita gente ia dizer amém. Glória a Deus, o Senhor sabe de tudo. Tem milagre, vai manar leite, mel, tudo, mesma coisa, aquela mesma história. Deus de Abraão, Isaac e Jacó, tá uma promessa, isso tudo vai ter lá. Então beleza, o Senhor não vai não? Ah, tá, então Deus abençoe. Eu mandando, né? Deus abençoe para Deus. E tchau, e eu vou embora. Porque um anjo está comigo. Até porque tem igreja, irmãos, neopentecostais, que se você falar assim: Deus está aqui. Agora tu fala: esse lugar está cheio de anjos. Porque parece que o anjo tem mais poder do que o próprio Deus. Mas Moisés olha e diz assim: se a tua presença não for comigo, não me deixa aí, Senhor. Porque eu não preciso de anjo, eu preciso do Deus que dá ordem aos anjos a meu respeito. Eu não preciso de milagres, eu preciso do Deus que opera milagres. Eu quero a tua presença, a tua presença. Você jamais vai resolver com as tuas próprias mãos, irmãos. Tem gente que chega com muito dinheiro para ofertar, achando que vai impressionar ao Senhor. Ele é dono do ouro e da prata. É tempo de dar para Deus o seu coração. Que 2021 seja um ano de disponibilidade de tempo. Que 2021 seja um ano de envolvimento com a obra do Senhor. Que seja um ano de leitura bíblica, de dobrar de joelhos. Que seja um ano de estarmos na casa do Senhor, como Davi diversas vezes escreveu sobre o seu prazer em estar na casa do Senhor. Como ele dizia: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Quando ele disse: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. É tempo de buscarmos ao Senhor, buscar a Deus enquanto se pode achar, e invocar enquanto Ele está perto. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Vamos ficar de pé. Primícias. Não deixe chegar meia-noite desse dia sem estabelecer um novo compromisso com Deus. Comece aqui, agora, no culto. Mas de repente você que estava pensando: eu já vim de manhã, não vou vir à noite não, eu vou vir de noite. E se tivesse de tarde, eu ia vir de tarde. E se tivesse de madrugada, eu ia vir de madrugada. Sabe, queridos, é tempo de um avivamento. Chega de sermos saudosistas. Chega de falarmos de um avivamento que aconteceu lá atrás.
Porque Deus faz tudo novo, tudo novo, tudo novo, tudo novo, tudo novo, tudo novo, tudo. Eu estava aqui adorando ao Senhor no culto da virada, as canções eram de júbilo, a igreja estava feliz, alegre, cantamos videira, depois cantamos E Ele Vem, e eu estava aqui pulando e tal, e aí de repente começamos a cantar Nosso Amigo, Santo Espírito, e aí todo mundo convidando ao Senhor, dizendo o que fazer quando Ele vem, e a gente clamando, e aí de repente no meio da canção veio, faz de novo. Faz de novo, faz de novo, faz de novo. E a glória do Senhor começou a me encher ali. Eu estava ali no meu cantinho e eu fui quebrantado e cheio da presença do Senhor. E eu estava dizendo ao Senhor, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. O Senhor é imutável. Então continue a fazer, faz de novo, faz de novo. Eu não vim aqui na terça-feira, o pastor Manuel pregou sobre isso, mas eu não vim, eu não estava aqui. E eu cheguei no culto da virada e perguntei para ele, o senhor quer que dar alguma palavra em algum momento, em alguma hora? E ele disse, não, pode fazer tudo, no final você passa para mim. Eu até me perdi um pouco, foi a primeira vez que eu dirigi o culto todo. Quando eu olhei, a hora estava meio avançada, comecei a correr, então eu passei para ele, achei que estava passando com um tempo apertado, com pouco tempo para ele, mas ele pegou a palavra e só disse algo que confirmou tudo que estava queimando no meu coração. Eu continuarei a fazer uma obra poderosa no meio de vós. Meu irmão,